Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar sobre a chama do Espírito Santo. Com base no livro de Levítico, capítulo 6, verso 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. O fogo de Deus está presente hoje na vida de cada crente. Quando sentimos a presença do Senhor, é como se um fogo forte, brilhante, estivesse diante de nós. Busque esta presença e sinta o calor glorioso do Espírito Santo. Ele acende a chama quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. Zela tanto por isto que crescemos em graça enquanto andamos com Ele. Renovação espiritual. Quando os discípulos receberam as línguas como de fogo no dia do Pentecostes, eles estavam com medo, desanimados, mas foram renovados pelo Espírito Santo e capacitados para pregar o Evangelho, dando fruto para o reino de Deus. Peça que sobre sua cabeça haja brasa viva do Espírito Santo, para renovar a sua vida e te capacitar para servir ao Senhor. Devemos manter o fogo aceso em nossas vidas, com o combustível da oração. O combustível a ser colocado no fogo é a lenha da oração. A oração na vida do crente não é questão de escolha ou opção, é uma questão de necessidade e sobrevivência espiritual. A Escritura Sagrada diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, verso 1. Quando perseveramos em oração, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Ei, meu irmão, mantenha a chama acesa. Lembre-se, sem lenha o fogo apagará. Não deixe o fogo apagar na sua vida. Com o combustível do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, verso 18. A vinda e atuação do Espírito Santo, com frequência, são relacionadas à ideia simbólica de fogo. A Escritura Sagrada diz: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, verso 11. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, verso 3. E do trono saía relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 5. E por este motivo te lembro, desperte o dom que há em ti. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Atiça a chama e o dom de Deus que há em ti, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Efésios 3 e 19. O crente cheio do Espírito Santo é como Sansão, que colocou fogo na seara dos filisteus. O crente cheio do Espírito Santo é como Davi, quando disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e lutará contra os filisteus.
1 Samuel, capítulo 17, versos 32. O crente cheio do Espírito Santo é como Davi, que disse a Golias: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 17, e versos 45. O crente cheio do Espírito Santo é como Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. O crente cheio do Espírito Santo é como Jesus disse a Lázaro, que estava morto há 4 dias na sepultura: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu e voltou a viver. João capítulo 11, versos 43. O crente cheio do Espírito Santo é como Pedro, que disse ao paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 6. O crente cheio do Espírito Santo é como Estevão, que fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Atos capítulo 7, verso 55. O crente cheio do Espírito Santo é bem-aventurado, feliz, porque sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 14. O mesmo Deus que disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico capítulo 6, verso 13. Que o fogo do Espírito Santo continue ardendo continuamente no altar das nossas vidas e nos dias maus em que estamos vivendo. Que este fogo sempre esteja aceso na vida de cada crente, para que possa viver uma vida renovada pelo poder do Espírito de Deus. Terceiro, o combustível da presença de Deus. 2 Samuel, capítulo 22, verso 13. Os livros de Deuteronômio, capítulo 4, 24, Hebreus 12, 29, nos dizem que Deus é um fogo consumidor. Tudo que estiver envolvido pela presença de Deus também se torna fogo. O fogo era o emblema da presença divina. Trata-se da presença do Deus vivo. O fogo refere-se à manifestação visível da presença e do resplendor da glória de Deus. A chama de fogo era a glória da presença de Deus. A Shekinah que transforma tudo e todo em que tocasse. Vejamos, o fogo da presença de Deus. Na sarça ardente, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Êxodo capítulo 3, verso 2. Guiando o povo pelo caminho, e o Senhor ia adiante deles, durante o dia em uma coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, durante a noite em uma coluna de fogo para iluminá-los, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo, capítulo 13, verso 21. No monte de Sinai, todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo, capítulo 19, verso 18. No monte de Deus, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel.
Êxodo capítulo 24, verso 17. No Monte Carmelo, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E a lenha, e as pedras, e a terra, ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Na dedicação do templo, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. 2 Crônicas 7, versículo 1. Quando o fogo está aceso na vida do crente, ele mesmo é uma brasa acesa. Quando o fogo está aceso na vida do crente, ele é uma tocha incendiando a vida por onde passa. Quando o fogo está aceso na vida do crente, o seu rosto resplandece como o de Moisés, e nele o mundo vê a presença da glória de Cristo. Quando o fogo está aceso na vida do crente, ele prega a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Quando o fogo está aceso na vida do crente, Deus faz dos seus ministros labareda de fogo. Hebreus capítulo 1, verso 7. Resumo da história: mantenha o fogo aceso com o combustível da oração, com o combustível do Espírito Santo e com o combustível da presença de Deus. Busque o Senhor, busque a sua presença e o fogo arderá continuamente na sua vida e não se apagará. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.